Olá malta, o meu nome é Fábio, sou licenciado em Engenharia Informática, mas a minha paixão é o ensino e por isso trabalho como professor. Talvez também seja por isso que criei este canal onde partilho convosco conceitos que acho interessantes sobre Web3 e programação. Para o vídeo de hoje, quero partilhar convosco umas contas que resolvi fazer em relação à geração de Bitcoin, em relação à geração de Bitcoin, ou seja, em relação à mineração desta criptomoeda. Entramos agora no mês em que vai acontecer o quarto halving e nada melhor do que olhar para a forma como o halving funciona e analisar se realmente o ano de 2140 será o ano em que as recompensas vão terminar. Bora lá então. Basta uma rápida pesquisa na internet e a data comum em que se diz que a mineração de Bitcoin vai terminar é aproximadamente o ano de 2140. Pois bem, eu quis comprovar essa teoria, criei aqui um ficheiro Excel que já vos passo a apresentar. Mas, em primeiro lugar, é importante saber que no máximo vão existir 21 milhões de Bitcoin. A não ser que os programadores e as pessoas que detêm esta criptomoeda votem para que se altere o algoritmo aumentando este número. Esta é uma hipótese remota, mas que é importante que se saiba que realmente existe. Antes de explicar o que é o halving, é necessário começar por explicar o que é que são os mineradores. Os mineradores não são mais do que computadores. Aliás, à data de hoje, já só se minera Bitcoin através de ASICs, que são, essencialmente, são Application Specific Integrated Circuit, que basicamente são supercomputadores em que o único objetivo é trabalhar para esta rede. Aliás, existem ASICs para trabalhar com diversas redes, mas começaram por ser na rede Bitcoin. E estes supercomputadores, o único objetivo dele é validar transações na rede. Podemos analisar aqui rapidamente aqui neste site que mostra aqui as ASICs e vemos aqui que neste momento as mais rentáveis estão aqui relacionadas com a rede Caspa. Temos aqui esta que gasta aqui 3150 watts de potência, ou seja, estamos a falar aqui de um valor em Portugal que ronda ali os 300 euros por mês, só em eletricidade, mas a verdade é que ele está a dar 138 dólares por dia nesta criptomoeda e em Caspa está aqui a dar 125 dólares por dia, ou seja, é uma rentabilidade muito boa. A primeira que encontramos relacionada com Bitcoin, ou seja, que minera Bitcoin, é esta aqui, da MicroBT Watts Miner. Tem aqui um custo que ultrapassa aqui os 700 euros mensais de eletricidade e tem aqui uma rentabilidade a cada dia de 41 dólares. Esta rentabilidade já é depois da eletricidade paga. Okay? Depois tínhamos logo aqui outra, mais abaixo também para BTC ou para Bitcoin Cash, e vem aqui facilmente através deste site. Existem outros parecidos em que conseguimos ver quais são as ASICs que existem. Já agora podemos ver aqui umas fotografias dela. Esta era a que estávamos a analisar, que são mais de 700 euros por mês de eletricidade. Depois temos aqui ainda aqui outro exemplo, que é esta da Bitmain, que o objetivo dela é ser mesmo colocada dentro de água, ou seja, o arrefecimento é feito com base em água. Ok. Vamos lá então. As transações, ou seja, quando são feitas transações, quando eu pretendo enviar Bitcoin para uma pessoa, isso é uma transação. Depois, as transações são acopladas, são juntas num bloco e cada bloco pode ter entre 500 a 3.000 transações. Conseguimos facilmente ver que aqui os últimos blocos que foram gerados tem aqui 2.639, este tem 2.991, temos aqui estes com mais de 3.000 transações, ou seja, são números muito elevados de transação. E tempo médio que está escrito no algoritmo, ou seja, existe algo que se chama o ajuste da dificuldade do algoritmo, em que se pretende, mais ou menos, que cada bloco seja gerado a cada 10 minutos. Está bem? Depois já vamos confirmar este número mais à frente, mas rapidamente podemos ver que estão aqui blocos que não estão a ser gerados a cada 10 minutos. Por exemplo, este aqui demorou 20, este já só demorou 1, este demorou 10 e este demorou aqui apenas 4 segundos.
Está bem? Conseguimos ver que realmente é suposto ser um tempo médio de 10 minutos, mas na verdade não é. Mas já vamos ver que implicações é que isto tem mais à frente. O halving é essencialmente um mecanismo em que as recompensas que são pagas aos mineradores são reduzidas para metade. E isto acontece a cada 210 mil blocos minerados. Ou seja, o que geralmente se assume que é um número que ronda os 4 anos, no entanto não chega lá. Prevê-se que o halving aconteça aqui a 18 de Abril, ou seja, 16 dias. Este vídeo está a ser gravado a dia 2 de Abril, por isso faltam 16 dias. E nessa data, a recompensa que vai ser paga aos mineradores que consiga validar um determinado bloco vai passar de 6,25 BTCs para 3,125 BTCs, ou seja, é reduzida para metade. Em números médios, nós estamos com um valor a rondar os 900 BTCs, mais uma vez, teoricamente, 900 BTCs por dia e vamos passar para 450. Ou seja, a inflação de BTC é reduzida para metade. Já agora, há muita gente que diz que o BTC é deflacionário, mas na verdade não é. Tem uma inflação muito baixa e que vai sendo reduzida de 210 mil blocos em 210 mil blocos. Então, vamos lá aqui analisar o nosso ficheiro Excel. Okay, eu criei aqui dois separadores em baixo, um para a teoria, ou seja, o que está diretamente relacionado com o que está escrito no white paper que foi escrito por Satoshi Nakamoto, também o white paper do Bitcoin. O que é que nós sabemos? Sabemos que o bloco Genesis foi gerado dia 3 de janeiro de 2009, ou seja, o bloco Genesis foi o primeiro bloco da rede Bitcoin. Nessa altura, as recompensas, as rewards pagas eram de 50 Bitcoin por bloco, ou seja, qualquer computador de secretária conseguia em poucas horas gerar e minerar algumas centenas de Bitcoin. Antes de explicar aqui o ficheiro todo, é importante perceber que estima-se que 6 milhões de Bitcoin estejam perdidas para sempre, o que significa que temos aqui um número a rondar os 28%, e estas Bitcoins basicamente nunca poderão ser vendidas, ou seja, nunca poderão criar possibilidade aqui um peso de venda. E este número, estes 6 milhões, só pode aumentar, só vai ter tendência para aumentar, embora a um ritmo inferior, pois as pessoas estão muito mais bem informadas e já não perdem tão facilmente o acesso às suas Bitcoins. Já agora, todos temos assistido a uma subida vertiginosa do preço de Bitcoin nos últimos meses. Isto deveu-se essencialmente à narrativa relacionada com os ETFs, ou seja, houve um grande aumento da procura por Bitcoin. Os valores médios rondaram ali a compra de 2.000 Bitcoins por dia, sendo que só eram geradas cerca de 900 Bitcoin. Ou seja, claramente há aqui uma diferença entre a procura e a oferta. E desta forma se percebe o aumento do preço. Agora, o que é que vai acontecer depois do halving? Vai haver um supply shock, ou seja, vai haver menos oferta ainda. A oferta vai diminuir para metade e se a procura se mantiver igual, ou seja, num valor ali a rondar as 2.000 Bitcoin por dia, o que é que pode acontecer ao preço? Só há um caminho, certo? De qualquer das formas, o objetivo deste canal não é falar de preço. Eu não sou conselheiro financeiro, não é o meu hábito falar de preço. O meu hábito é falar de tecnologia e por isso vamos lá aqui analisar tecnologia e analisar o que é que tem acontecido aqui com os números relacionados com o halving. Então, conseguimos ver que desde o bloco Genesis até a data do primeiro halving, que foi aqui 28 de novembro de 2012, passaram-se 1425 dias, que foram um valor aqui a rondar os 46 meses, ou seja, não chegámos aos 4 anos. Aliás, conseguimos ver facilmente que não vamos atingir os 4 anos em nenhum dos halvings. Ou seja, são valores que rondam ali entre os 3,5 e os 3,9 anos, mas nunca chegamos aos 4 anos. Depois, o que é que sabemos? Sabemos que a cada 24 horas temos 144 blocos de 10 minutos. Ou seja, na verdade deveriam ser geradas 144 blocos por dia. Mas isto é um número teórico. E, de acordo com este número teórico, e sabendo que estavam a ser geradas 7.200 Bitcoin por dia nesta altura, okay, chegamos à data do primeiro halving já com um valor de 10.260.000 Bitcoins geradas.
porque foram 1425 dias a gerar 7200 bitcoins por dia, porque eram os tais 7200, chegamos através do quê? Das 50 vezes 144 blocos de 10 minutos. Está bem? Então, quando chegamos aqui ao primeiro halving, já temos quase 50% de toda a Bitcoin gerada. Já estamos aqui com um valor muito próximo dos 50%, aqui 48,86%. Depois, o segundo halving acontece aqui a 9 de julho. E atenção, estas datas são reais, está bem? Até aqui ao 19 de abril, 18 de abril, que vai bater aqui o quarto halving. Estas datas anteriores são todas reais. Daqui para a frente, a única coisa que podemos fazer é especular em termos de datas. Está bem? Então, o segundo halving, 9 de julho de 2016, a recompensa baixou de 25 para 12,5, passaram-se 1319 dias, ou seja, reduziu aqui imenso, que é em 3 meses quase, o halving. Nesta altura foram geradas 4 mil, ou deveriam teoricamente ter sido geradas 4.748.400 Bitcoin, o que aumentava aqui o supply do BTC disponível para mais de 15 milhões de Bitcoins. Ou seja, nesta altura deveríamos ter atingido aqui os 71%. Depois, passando aqui para 2020, quando foi o terceiro halving, a recompensa baixou novamente. Tivemos aqui 1402 dias. Aumentámos aqui em 3 meses o número de tempo, o número de meses até atingirmos o halving. Deveriam ter sido geradas um número um bocadinho acima dos 2 milhões e meio de Bitcoin. E teríamos atingido aqui os 83% de Bitcoin já minerada. Agora, nós estamos com um número de 18... Deveríamos estar a atingir um número de 18.827.000 BTCs, geradas agora nesta fase. Na verdade é que nós estamos com um número acima, mas isto é um número teórico. Ou seja, neste momento deveríamos estar aqui com os quase 90% de Bitcoin gerada. Se nós avançarmos aqui nos anos, vamos perceber que com estes halvings a acontecer, e temos aqui um valor médio de meses que ronda aqui os 45 meses, ok? 46, 46, 43, 47, temos aqui uma média de meses de 45,5 meses por cada halving. Fazendo estas contas, conseguimos chegar aqui a 19 de janeiro de 28, depois 19 de dezembro de 31, 19 de julho de 35 e por aí adiante. E vamos avançando, avancei aqui até o ano de quase 2200, e conseguimos perceber que a partir aqui do ano de 2058, basicamente a mineração de Bitcoin deveria terminar. Ok? Porquê? Porque atingimos aqui os 95,5% de Bitcoin gerada e daqui para a frente existe um aumento apenas de 2 décimas. E vai se manter aqui. Porquê? Porque ela vai tender para os tais 21 milhões de Bitcoin, mas nunca chega lá e é sempre diminuída, sempre reduzida para metade a cada 4 anos. Passando a analisar aqui os números reais. Então, mantemos aqui o 3 de janeiro de 2009 como bloco de Genesis, depois aqui os 3 primeiros halvings com as datas exatamente corretas, temos aqui também o número de dias corretos, que os números de meses corretos, e depois daqui para a frente temos os tais 45 meses de média, para fazermos aqui mais ou menos aqui os nossos dados especulados, analisados, e conseguimos perceber o quê? Que na verdade, à data de 28 de novembro de 2012, já tinha sido gerada 12.414.776 bitcoins. O que, na teoria, estamos aqui com... Ou seja, o número teórico rondava aqui os 10.260, mas na verdade tinham sido geradas mais 2 milhões de bitcoins. Ou seja, em vez de estarmos com um número a rondar os 49%, já estávamos com um número a rondar os 59% de bitcoin gerada. O que é que isto nos diz? Diz-nos que, em vez de haverem os 144 blocos por dia, na verdade estávamos a trabalhar já com 174 blocos por dia, e os blocos não estavam a ser de 10 minutos, estavam a ser de 8,2 minutos, mais ou menos. Depois, no segundo halving, este tempo aumentou. Okay? Passámos aqui para os 96 blocos por dia e temos aqui quase 15 minutos de média por bloco, o que fez com que tenham sido mineradas aqui 3.174.000 bitcoins, mais ou menos, e atingimos aqui os 15.589.000. Ou seja, atingimos aqui um número de 74% de bitcoin gerada, ou seja, mesmo assim são 3% acima da teoria que estava prevista.
Agora, quando passamos aqui para o segundo, estamos aqui, baixamos aqui outra vez o número de blocos, aliás, aumentamos outra vez aqui o número de blocos por dia gerados, diminuímos aqui imenso o tempo e estamos aqui com 8 minutos. Ok? Quando chegámos aqui a 2020 já tínhamos mais 2.853.000 bitcoins geradas, atingimos aqui os 18.442.000, o que era um valor que se pretendia atingir já próximo de abril de 2024. Na verdade, quando chegamos a abril de 2024, temos com 19.670.000, o que é um número bastante acima daquilo que se pretendia na teoria. Agora, se nós especularmos aqui um bocadinho em relação aqui aos 45 meses em média, podemos ver que temos aqui a 19 de janeiro novamente o próximo halving, em que a recompensa vai baixar de 3,125 para 1,56. Vamos estar a gerar 222 bitcoins por dia e vamos atingir aqui os 96% de toda a bitcoin já gerada. Quando é que a gente pode dizer que virtualmente a mineração de bitcoin termina? Quando estamos abaixo do 1%. Ou seja, quando 99% de toda a bitcoin já foi gerada, okay, e que já está em circulação, a partir daí basicamente podemos dizer que a mineração de bitcoin está a terminar ou está mesmo nos finalmente. E isto vai acontecer já daqui a 15 anos. Em 2039. Vai ser mais ou menos nesta data que vamos atingir aqui o menos de 1% de toda a, de toda a bitcoin por minerar. Ok? E quando chegarmos a 2058, que por acaso é uma data que também atingimos aqui, tá bem? Quando chegarmos aqui a 2058, vamos ver que já só nos falta 0,5%. E aqui vai ficar a faltar menos de 2%. Aliás, vai chegar aqui aos 99,48%, mas que na verdade nunca vai passar disso. Está bem? Porque depois os números de Bitcoin gerada são tão baixinhos, tão baixinhos, tão baixinhos, que a percentagem já nem sequer sofre qualquer alteração. Está bem? E ela pura e simplesmente não termina. Só que as recompensas são tão baixas que virtualmente termina. Está bem? Eu espero mesmo que esta minha explicação, que pode parecer um bocado com muitos números e até um pouco complexa, seja fácil tenha sido fácil de entender. Basicamente, a partir do ano de 2039, vamos ter menos de 1% de Bitcoin para ser gerada. A partir de 2073, simplesmente termina. Ou seja, o ano de 2140, que é aquele ano que toda a gente diz que a mineração de Bitcoin vai terminar, na verdade, vai acontecer bem antes disto. Para manter máquinas destas ligadas, tem que se ter uma rentabilidade muito boa. Os custos para as manter ligadas são enormes e vai deixar de ser possível para o comum dos mortais manter máquinas destas ligadas. E, na verdade, vai acontecer que a partir do ano, não sei, aqui talvez de 2030, 2040, nós vamos deixar de falar em bitcoins e vamos pura e simplesmente começar a falar em satoshis. Também, Satoshi basicamente é unço a dividir por 100 milhões de bitcoins, é a unidade mais baixa da Bitcoin, e a partir aqui de uma determinada data, o nome Satoshi vai ser começado a utilizar, esquecendo que existe a Bitcoin, e vamos começar a falar de 0,0000. Basicamente começamos a falar de Satoshi, começamos a falar da unidade mais baixa. Está bem? Para terminar, responder apenas a uma pergunta simples. Qual é que é o interesse das pessoas em manter, ou das instituições, em manter as máquinas ligadas a trabalhar para a rede, se na verdade já não vão receber recompensas em Bitcoin, ou a percentagem é tão baixinha de Bitcoin que se calhar já não vai compensar. Na verdade, os mineradores recebem dois tipos de recompensa. A geração de Bitcoin por bloco, que é o que temos estado a falar, e também recebem as taxas de transação que cada um de nós paga sempre que pretende transferir Bitcoin. Por isso, a partir da data em que virtualmente se recebe zero pela validação dos blocos, as máquinas continuarão a receber taxas de transação. Ok? Por isso, há sempre ali um incentivo para se manterem ligadas. Espero que este vídeo tenha sido elucidativo. Esqueça o ano de 2140
a mineração de Bitcoin virtualmente vai acabar bem antes disso. Se tiver cometido aqui algum erro de contas, agradeço que me digam nos comentários ou entrem em contacto comigo através do Telegram, cujo link se encontra na descrição. Fiquem bem e até à próxima.